fazendo uma revisão, gostaríamos de fazer uma revisão breve do assunto ministrado nesse trimestre, que fala sobre o tabernáculo, certo? O filho do pastor Lucinho Gonçalves da Demoração, e após nós estaremos iniciando aqui uma revisão. Nós temos uma noção do que foi o tabernáculo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por estarmos aqui reunidos nesta área aberta, meu Senhor, para que nós possamos compreender um pouco melhor aquilo que nós estudamos sobre o tabernáculo nesse trimestre. Pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que possamos compreender as verdades que a Tua Palavra encerra, Pai. Abençoa o pastor Genor, os demais auxiliares que estarão nos instruindo acerca do tabernáculo. Que possamos sairmos daqui nesta manhã e neste dia, Senhor, edificados com a visão ampla, Senhor, do tabernáculo e de tudo que o tabernáculo representa na sua tipologia através do Velho Testamento para o Novo Testamento, para os nossos dias. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu pedi para Daniel fazer uma leitura de um texto, Romanos, Romanos capítulo 8, e o versículo 5. E os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Hebreus 8:5. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. E por isso que Moisés divinamente foi avisado, quando estava a construir o tabernáculo, vê que se faça tudo conforme o modelo que foi mostrado no monte. O escritor aos Hebreus, ele fala que o tabernáculo é uma sombra. Lá no Antigo Testamento, quando Deus pede para Moisés, mostra para Moisés no monte toda a medida do tabernáculo, cada utensílio que seria usado no tabernáculo. E há uma pergunta interessante para todos vocês aqui nessa manhã que participaram desse trimestre. Quando Moisés esteve no monte e Deus mostrou para ele, foi uma demonstração inédita, o que vocês acham? Ou já havia um modelo pré-figurado para que Deus mostrasse como uma sombra, como um reflexo? O que vocês acham? Interessante a participação de vocês também aqui nessa manhã, né? O que vocês acham? Pelas aulas ministradas, o texto de Hebreus diz claramente que era um sombra, foi uma sombra. Então, sombra, gente, é um reflexo. É um reflexo de algo que já existe. Então, quando Deus mostra para Moisés no monte e pede para Moisés fazer justamente como havia lhe mostrado, nós podemos fazer uma analogia que seria um reflexo do que existe realmente na presença de Deus. De acordo com que nós estamos falando aqui alguma coisa, vocês verão que são coisas grandiosas para as nossas vidas, lições preciosas. Nós podemos dizer que o tabernáculo, ele traz para nós tipologias e também simbologias. O símbolo é uma representação figurativa. Os estudiosos da Bíblia Sagrada, principalmente sobre esse assunto, eles trazem muitas analogias simbólicas. Por exemplo, as cores que cercavam, tá certo? As cortinas da porta de entrada, enfim, os demais utensílios. Mas nós podemos dizer também que, além das simbologias, o tabernáculo, no contexto geral, ele traz tipologias bíblicas, ou seja, o tipo, ele aponta para o futuro, o tipo é profético. Então nós podemos dizer que o tabernáculo é um tipo de Cristo e também um tipo da igreja, certo? Concorda com o seu? Uma tipologia da igreja e também uma tipologia de Cristo. Quando Deus mostra para Moisés, e Moisés desce no monte,
ele faz uma conclamação com o povo, para que o povo fizesse uma cooperação, que o povo cooperasse com tudo que ia ser feito, certo? E aí Deus fala de ouro, prata, bronze, madeira de acácia, peles de animais, pele de cabra, pele de carneiro, linho fino, tudo aquilo que o povo precisava, certo? Se nós fizermos um estudo profundo sobre a questão do ouro, gente, os estudiosos dizem que só de ouro havia 1.270 quilos de ouro. Só de ouro, 1.270 quilos de ouro que foi usado. Se fosse fazer um câmbio em dólar, o ouro que foi utilizado em todo o tabernáculo, ele daria 875 mil dólares. 875 mil dólares. Em reais, é quanto isso? Mais ou menos 3 milhões e meio, né, Marcos? 3 milhões e meio de reais só da oferta de ouro. Então vocês podem ter uma noção da grandiosidade que Deus pede para que o povo fizesse. E por que será que Deus pediu, gente, que o povo de Israel, após sair do Egito, se unissem nessa cooperação para fazer esse grande tabernáculo? Porque Deus queria se relacionar com o povo. O intuito de Deus, desde a criação, desde o jardim do Éden, é ter um relacionamento pessoal com o homem. Assim foi com Adão e Eva lá no jardim. Depois com Caim e Abel, que Deus quis se relacionar com eles, que é a falha de Caim. Enfim, através dos tempos, Deus sempre quis se relacionar com o homem. E a leitura que o Daniel deu aqui, falando sobre sombras, sobre figuras, e o livro do Êxodo, quando Deus fala para Moisés, existe um versículo principal, que é o versículo 8, que Deus fala dessa forma para Moisés: deverão construir um santuário para eu morar nele, no meio do povo. Deus estava interessado de uma maneira tipológica, que o povo visualizasse que ele estava no meio do povo. Aí o povo foi trazendo ouro, prata, só de prata 4.360 quilos de prata. Bronze, 3.050 quilos. Madeira de acácia, que seria usada para fazer as tábuas, os pilares do tabernáculo. 308 metros cúbicos. O João está lá nas construtoras, João. É muita madeira, João? 308 metros cúbicos de madeira. E além disso, também as pedras de metais preciosos, que seriam usados nas roupas dos sacerdotes e subsacerdotes. Gente, nós podemos ter, então, em princípio, que o tabernáculo é uma tipologia, ele traz tipologia e simbologia da ele dá conta para a figura, mas também é um tipo da igreja. Será que nasceu na cabeça de Moisés isso? Eu vou fazer assim, não. É um modelo de algo que já existe. E Deus mostra para Moisés lá na sua glória, onde ele dá o lugar da sua habitação. É claro que nós não temos dimensão, como disse Paulo, quando narra do seu arrebatamento, ele fala que viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito nem falar, nem pensar, porque a presença de Deus, o lugar da habitação de Deus é algo tremendo. Pois bem, para vocês terem uma noção da área externa do tabernáculo, a gente pode mostrar aqui, por favor? A área externa do tabernáculo, gente,
dava assim, mais ou menos 50 metros. 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. 50 de comprimento e 25 de largura. Porque, embora a Bíblia traga as medidas em côvados, para nós aproximarmos, nós colocamos cada côvado na média de 50 centímetros. Tá certo? 50 centímetros. O que eu acho interessante, gente, e nós estudamos detalhadamente sobre esse assunto também, que Deus mostra para Moisés tudo isso, né? Que nós fizemos aqui uma sombra da sombra da sombra. É verdade. E aí ele precisava da cooperação de alguém. E Deus escolheu e deu um dom, uma habilidade especial para um personagem. Quem se lembra o nome desse personagem? O principal? Hã? Aholiabe. Aholiabe foi o neto de Ur, que a Bíblia diz que Deus o capacitou e deu a ele talento. Ele foi o principal. Deu também para Aholiabe, perdão, gente, Bezalel. Bezalel foi o principal. Aholiabe foi o assessor de Bezalel. Isso me ajudei, porque o meu rascunho aqui está certo. Bezalel, então, gente, da tribo de Judá, neto de Ur, que também era um líder em Israel. Bezalel foi o principal e Aholiabe foi o seu assessor. O que eu acho interessante que o comentarista da lição fala o seguinte: que Deus chama pessoas especiais para trabalhos especiais. Existem dons que nós temos, gente, que é inato. Já nasce com a gente uma habilidade para falar, uma habilidade para cantar afinadinho, para ser um músico habilidoso. Então é dessa forma que Deus usa cada um de nós. E o autor, o comentarista da lição, ele fala o seguinte: que dessa habilidade natural que nós temos, Deus potencializa essas habilidades para que nós possamos ser úteis para a sua obra, certo? Pois bem, então Bezalel foi o artífice principal, porque ele teria que trabalhar com madeira, com ouro, com prata, com tecidos. Teve um assessor direto chamado Aholiabe, tá certo? Que era da tribo de Dan, e também outras pessoas que foram ajudantes capacitados por Deus para realizar toda essa grande obra. Tá, vamos caminhar aqui para que nós possamos ganhar tempo. Aqui, esses 25 metros, que era a largura aqui do tabernáculo, da área externa do tabernáculo, ele tinha um vão aqui, que era uma porta de 10 metros. Essa porta era aberta, Marcos? Era fechada? Cadê o microfone, Marcos? Microfone. Essa porta era um pouquinho mais para cá, assim, a porta. Essa do jeito que está a abertura. Essa porta ficava com o véu tampando aqui. Tinha os acessos laterais e também podia se mover a parte central. Ela geralmente tampava toda essa parte. Aqui é um cortinado que eu vi aqui nessa porta, gente, de 4 cores. Tá certo? 4 cores. O branco, o azul, o púrpura e o carmesim. Vocês se lembram quando eu falei para vocês que as simbologias bíblicas do tabernáculo vão falar o seguinte: que a cor púrpura, ela vai falar do Evangelho de Mateus, que aponta sobre a realeza de Cristo. Cristo como sendo rei. A cor púrpura, certo? O carmesim, ele vai ter uma simbologia do sangue de Cristo. Ele fazia parte também dessa cortina de acesso, essa cor também. Tá bom? E o azul falava da divindade de Cristo. E há uma analogia com o Evangelho de João, que apresenta Cristo como sendo o Filho de Deus. O azul. E o branco apresenta a humanidade de Cristo, Marcos? Falou agora há pouco. A humanidade de Cristo, branco, tendo uma analogia com o Evangelho de Lucas, que vai falar sobre Cristo, Filho do Homem, certo? Pois bem, essa cortina aqui da entrada da porta, de 10 metros, era nessas 4 cores.
Mas o resto, a lateral, nos 50 metros para lá e para cá, do tabernáculo, gente, era de branco, da cor branca, tá certo? Branca retorcida, era um material, um pano retorcido. Do pátio exterior que fala, né? Do pátio exterior. É a cor branca retorcida. Alguns estudiosos dizem o seguinte, que a espessura dessa cortina era de 22 centímetros e meio. A externa. A externa. 22,5. É claro, gente, que são aquilo que a Bíblia não fala especificamente, são entendimentos, ó, pelo que eles estudaram sobre os tecidos, etc. Então não é a Bíblia que fala isso, mas os estudiosos dizem isso. Tá certo? Esse pano branco usava na lateral. A altura, vamos colocar como se fosse um muro, certo? Lateral. A altura dessa cerca externa, por isso do pátio exterior, era de 2,5 metros de altura. Então nós colocamos lá, depois nós vamos mostrar para nós lá, aquela fita lá, no meio. Vocês estão acompanhando aqui, gente? Mais ou menos 2,5 metros, que era a altura dessa, vamos colocar dessa parede lateral. E como que ela era fixada? Quem pode me falar como era fixada essa parede lateral? Hã? Vem aqui, gente. Você mais que olha para cá e me ajuda a conferir aqui. Essa lateral aqui havia 20 bases de bronze, 2,5 metros, a madeira de acácia recoberta de bronze, tá certo? 2,5 metros de altura, a lateral. Eram encaixados em bases de bronze também, tá? Encaixados, a base do pé dela era bronze, e os colchetes e as varas eram de prata. Então, agora vocês imaginam essas colunas como se fossem pilares mesmo, certo? Pilares aqui, mais ou menos na distância de... A cada 4 metros desses 50 metros, havia um pilar, uma coluna de madeira de acácia revestida de bronze. Tá certo? De 2,5 metros de altura. Muito bem. Vamos entrar aqui pro átrio, agora, o pátio. Vocês que estão na sombra, podem tomar um pouquinho, bom, viu, gente? Marcos! Ô Marcos, me diga, aqui todos poderiam entrar aqui, Marcos, no átrio ou não? Nesse primeiro pátio era acessível a todo hebreu, a todo judeu que vinha com o seu holocausto. Pessoal, ouçam lá o que o Marquinhos está falando. Vou repetir, nesse primeiro pátio todos podiam entrar indistintamente, trazendo o seu holocausto. Tá certo. Aqui então, vocês analisem, vejam que esse pátio aqui, Zé, era bem grande, né? Mas se nós colocarmos uma... Eu estava falando aqui antes, quando estávamos montando. A quantidade de gente não era tão grande, né, Zé? Por ver? Só de homens, nós vemos daqui a pouquinho, só de homens, mais de 600 mil. Homens com mais de 20 anos de idade, 603.550. Um detalhe também que eu não falei lá fora. Esse tabernáculo ficava no meio do povo, não era simplesmente Deus falou para ficar no meio e ele ia habitar no meio de uma maneira assim aleatória, não. Porque as 12 tribos de Israel, elas ficavam acampadas conforme a determinação de Deus, especificamente em cada posição. Aqui no lugar da entrada do tabernáculo, que tribo que ficava ali? Quais eram as tribos? Judá, Issacar e Zebulon. Judá, Issacar e Zebulon. 186.400 homens. Eu não sei se eu falei no princípio que a questão da posição do tabernáculo era justamente essa. Porque a porta de acesso, o Marcos dessa aula ainda, não lembro, era para o lugar leste, né, Marcos? O lugar do nascer do sol. Então a posição que nós montamos aqui, para nós ilustrarmos, é justamente a posição bíblica, tá certo? Issacar
Judá e Zebulon ficaram acampados aqui à frente. Tá? Lá no fundo, lá atrás daquela última fita lá, o fundo do tabernáculo, quais eram as tribos? Efraim, Manassés e Benjamim, com 108.100 homens. Tá certo? Aqui, desse lado, que é o lado norte, Naftali, Dan e Aser, 157.600 homens. Desse lado norte. Do lado sul, ficavam as tribos de Ruben, Simeão e Gade, 151.400 homens. Uma estimativa, Zé, de todo o povo que saiu do Egito, quantos eram mais ou menos, os estudiosos dizem? Todo o povo. 3 milhões, pastorzinho. O manual bíblico diz que eram 3 milhões de pessoas. Quando a Bíblia fala nessa contagem de localização, só está contando os homens mais de 20 anos de idade, né, Zinho? Inclusive, esses estavam no Bernardo também. As tribos também eram só de 20 anos para cima. As tribos de 20 anos para cima. Então a estimativa de mulheres e crianças era mais de 3 milhões de pessoas, tá certo? Quando adentramos ao tabernáculo, existe o primeiro móvel, Gi, mostra para nós aqui. Esse está bem no tamanho real. 2,5 metros quadrados por 1,5 metro de altura. Como que era chamado este móvel? Quem pode dizer dos alunos? Fala mais alto. Altar do sacrifício, qual é o outro nome? Altar do holocausto. Muito bem, Arnaldo. Por que é chamado altar do holocausto? Era só o holocausto que oferecia nele? Tinha outros sacrifícios que se ofereciam, mas o holocausto era o principal, né, Marcos? O que significava o holocausto, Marcos? Do hebraico, aquilo que sobe. O altar do holocausto, gente, era o sacrifício de holocaustos, a oferta de holocaustos, era aquela oferta que a vítima, ou seja, aquilo que era sacrificado, a ovelha, o carneiro, enfim, era queimado totalmente. Agora vocês imaginem aqui 1,5 metro de altura. Como que o sacerdote, né, Marcos? Vocês estão pensando nisso, né? Por exemplo, se fosse um sacerdote baixinho. Acho que era isso que devia ser baixinho, né, Marcos? Eu falo, né? Não podia ser anão. Não podia ser. Gente, assim, havia uma rampa de acesso, Marcos. Tá certo? Então, que os baixinhos construíram. que tipo de madeira que era usado para fazer esse altar? Né? E por que a Bíblia fala cetim, então, Suma? Cetim e a caça é a mesma coisa, gente. Qual que era a peculiaridade dessa madeira? Agora estamos falando aqui, né? Não, pegava... Ela era antifugicida naturalmente. Ela era dura para trabalhar, era dura, só que a durabilidade dela também era maior. Agora imaginem que o altar construído dessa madeira, ele ainda era revestido de bronze. Por isso ele é chamado também o altar de Bronze. Eu não confunda o altar de bronze com o altar de ouro. O altar de ouro nós vamos chegar lá para frente ainda, certo? Tá longe, daqui 1h30, mas... Jesus! Olha, vamos falar que eu ia começar 10 horas, por isso 1 hora atrasada. Brincadeira. Vocês percebem uma peculiaridade aqui nas pontas desse altar? O que havia aqui? Chifres. Para que serviam esses chifres, na sua opinião, Ricardo? Quem estava naquela aula lá do Pino? Tinha várias utilidades. Uma das principais, a vítima era trazida aqui, ou seja, a ovelha, o carneiro, o cordeiro, o bezerro, era amarrado aqui, gente. Tá certo? Servia para amarrar a vítima e servia também de sustentação, de apoio para o sacerdote. Então o sacerdote subia, chegava o ofertante, por exemplo, chegou o Jonathan lá, ofertante, vai trazer uma oferta de holocausto. O sacerdote, ele inspecionava o sacrifício, a vítima, se era perfeita, se era adequada para ser oferecida.
E nesse meio tempo, o que acontecia? Ela era amarrada aqui. Após essa inspeção, nesse ofício do altar do holocausto, dessa oferta do altar do holocausto, existe uma peculiaridade que eu falei na aula, que eu ministrei essa aula lá na CBD, e aproveitando para convidar as pessoas aí para a EBD, pastor Oswaldo. Semana que vem, né, começamos o terceiro trimestre. Nós queremos convidar a todos vocês que estão assistindo essa aula, ou que porventura irão assistir essa aula, né, essa explicação breve do que nós estamos no trimestre todo, venham participar da Escola Bíblica Dominical, para que você aprenda a palavra do Senhor. Se você não é daqui de Itararé, da região, qualquer Assembleia de Deus, mais próximo da sua casa, deve ter uma Escola Bíblica Dominical todos os domingos de manhã. É, pastor Luzinho? Pois bem, o sacerdote inspecionava a vítima. A quem cabia no altar do holocausto, no sacrifício do holocausto, degolar aquele animal? O próprio ofertante. No altar do holocausto, o próprio ofertante. E existe uma expressão em hebraico, que nós falamos na aula, que se chama Seimak e Eido. Seimak e Eido, gente. Ela é uma expressão que significa que, além da inspeção do sacerdote, o ofertante, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, com força, e ele apertava. Aí no hebraico essa expressão significa uma transferência de sentimento, que aquela pessoa estava fazendo o seguinte: era para eu estar morrendo no lugar desta vítima, mas por causa dessa oportunidade que eu tenho de oferecer em meu lugar, agora esta vítima aqui, como eu disse em princípio, esta ovelha, esse carneiro, esse animal, é um tipo de Cristo. Aqui há uma tipologia de Cristo, que morreu em nosso favor. Então o altar do holocausto, gente, não podemos esquecer de fazer essa aplicação, ele aponta para Cristo como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que disse João no capítulo 1, no versículo 29, lá do livro de João. Eis aí o Cordeiro de Deus que Tira o pecado do mundo. Certo? Então, o ofertante, ele fazia aquela transmissão de pensamento no sentido assim, de consciência do seu pecado. Ele degolava aquela vítima. E a Bíblia usa a expressão também esfolar. O que é esfolar? Separava a vítima e distribuía aqui sobre uma grelha que havia aqui dentro. E a oferta era totalmente queimada. Estão entendendo? Aqui do lado não foi colocado as argolas, tinha umas argolas aqui, umas varas, para o transporte desse altar. Agora vocês imaginam o peso que era esse altar? Você era muito pesado, Zinho? Vocês acharam pesado o altar de bronze ou não? Não era. O quanto eles descarregavam? Porque é o seguinte, gente. Tem um detalhe, depois regularmente o sacerdote, ele tinha que remover essa cinza, né, Zinho? Remover a cinza, levar para fora do átrio, do tabernáculo, fora do arraial, trocava de roupa para fazer essa limpeza. Agora imaginem, gente, essa oferta que eles faziam. Nós estamos só aqui no início, né? Do tabernáculo. Da maneira que Deus pediu para eles fazerem. Da maneira que Deus propiciou para eles, para que fossem libertos dos seus pecados, para que o pecado, como diz a Bíblia, fosse apenas coberto. Mas quando Cristo vem como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a própria expressão bíblica usa, ele tira o pecado. Lembrando que esses pecados que eram oferecidos, que eram expiados, aliás, por esses tipos de sacrifícios do Antigo Testamento, eram chamados pecados involuntários. O que são os pecados involuntários? Que a pessoa tinha cometido sem a intenção, sem o dolo de pecar. Porque os pecados que eram voluntários, gente, não tinha sacrifício nenhum para eles, a não ser a pena capital que era a morte. Por isso a importância de nós colocarmos explicarmos que o altar do holocausto aponta para a cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo todo o pecado foi tirado pela redenção de Cristo em nosso lugar. Alguns dizem que esses 4 chifres simbolizam também a obra da redenção, a substituição, a redenção, a remissão e a propiciação de Cristo em nosso lugar. Pois bem, vamos à frente.
Alguma pergunta, gente? Nós estamos aqui no ato do tabernáculo, certo? Eu disse em princípio, eu quero ver se vocês estão prestando atenção. Quantos postes eu falei que havia na lateral aqui que davam estabilidade? 20 postes. Eles eram de madeira, coberto do que, Júlio? Bronze. Por que uma tradução fala de bronze e outra fala cobre? A questão é o seguinte, gente, depende de quem traduziu aí, porque o bronze, na verdade, Marcos, você está valendo, ele é derivado do cobre. O bronze ele é 70% cobre e 30% mais ou menos estanho, tá certo? E a durabilidade dele era grande também. Pois bem, então, e a altura que era lá, essa parede exterior, gente? Quanto que eu falei? 2,5. 2,5? Agora vocês podem visualizar mais perto, Gi. Mostra que aquela fita superior lá, que é a altura mais ou menos. Corre lá, Ricardo, levanta a mão lá, por favor. O Ricardo vai apontar lá. Lá eram 10 postes. Manda o Osni apontar lá. Na frente eram 10 postes, dividido 3 de um lado, 3 do outro e 4 na base da cortina. Você está falando aqui no tabernáculo? Não, lá no fundo eram 10 postes, aqui na lateral eram 20. A largura. Ah, sim. Ah, isso mesmo, vai ficar lembrando bem. 20 postes. Bem lembrado. Se aqui na lateral eram 20 postes, gente. Obrigado, Marcos. No final, lá no final, que eram 25 metros, Isso, eram 10 postes daí. E na frente também 10, só que 3 de um lado, 3 dos outros e 4 na cortina. 3 e 4 na cortina, porque a parte que de 7,5 para lá e 7,5 para cá também era cortinado. Era cortinado, né, Marquinhos? A Bíblia fala. Então, a Gi mostrou lá o Ricardo, a altura, mais ou menos, para vocês terem ideia, tá? A altura. Pois bem, gente, passando pelo altar do Holocaustos, eu não falei uma peculiaridade, Márcio, que o Márcio pediu para não esquecer. O Márcio está com pressa, é você. Do altar do Holocausto, Gi, era pesado. Só que é interessante, a gente lê e às vezes não presta muita atenção na Bíblia. Só que embaixo ele era oco. Então ele era oco, a Bíblia fala oco embaixo. Então era só a parte externa, porque dentro tinha a grelha, e ele era removível, né? E embaixo ele era oco, tá certo? Pois bem, depois do altar do Holocausto, nós ainda estamos na área no pátio exterior do tabernáculo, gente. Tá certo? Pátio exterior do tabernáculo. Nós temos mais um móvel aqui, mais um item aqui, que se chama o quê? Pia de ouro. Pia de bronze. Qual era o tamanho da pia de bronze, Adolfo? Hã? Mais ou menos o tamanho aqui mesmo? Os estudiosos da Bíblia aí. Deixa a água pra mim, gente. Quem pode responder para mim vai ganhar um brinde. Vai ser o primeiro a almoçar. Vai ser o primeiro a almoçar. O Marco disse não. Altura? O Marquinhos está com sofisma aqui. Qual que era o tamanho da pia de bronze? A Bíblia fala, será? Gente, eu perguntei qual que era o formato, inclusive, dela. Enquanto eles pensam lá, ó, o sacerdote ele oferecia o sacrifício lá, aí aqui ele se lavava. Já não podia entrar mais pra cá. Pois bem, o povo, então, Marcos, nós podemos dizer que o povo de Israel, quando expiava do pecado no altar do Holocausto, eles se lavavam aqui, Oswaldo? Mas tem que purificar? Hã? Boa pergunta, Nazé. Não, gente, porque aqui quem ia usar essa pia aqui era só sacerdotes. A gente passa batida às vezes assim, aí quando a gente visualiza é melhor pra gente ver. E às vezes você lê corrido a Bíblia e fala assim, por que essa coisa arada, né? É, Diego? Aqui, gente, a pia de bronze ela tem uma peculiaridade. A Bíblia não fala a medida dela. Existem especulações, né, Marco? Os estudiosos falam a comparação, tal. Mas a Bíblia não fala a medida da pia de bronze. Pelo menos eu não encontrei. Vocês demais pessoas aí? Hã? A lição também não fala. Nem o Antônio Gilberto falou, nem o Leonardo Cabral falou. Nem o pastor Leonardo Cabral falou agora. Não inventei não. Eu falei que eu não tenho mesmo. O Marquinhos tava com sofismo, isso que eu falei, para dar uma pegadinha, não sei, gente. Né? Existem especulações, é claro. A pia de bronze, olha, ela aponta a Cristo como o purificador dos nossos pecados. Então aqui o sacerdote, só quem teria acesso agora aqui a parte sagrada, o tabernáculo, propriamente dito, né?
Porque embora, você pode dar essa explicação, a gente fala tabernáculo no contexto geral, mas especificamente o tabernáculo era aqui, né? Tá? A gente fala tabernáculo contando a parte externa, o pátio exterior, mas propriamente dito, o tabernáculo era aqui. Tá certo? Então a pia de bronze aqui aponta Cristo como o purificador. E o que nós poderíamos falar, pastor José, sobre o que nos purifica hoje? O que nos limpa hoje? Necessário agora na época da graça, que nós somos falíveis, somos limitados, tendentes ainda hoje, todo dia errarmos. O que pode nos limpar, pastor José? O pastor José vai responder para nós, gente. A palavra de Deus é que nos limpa e nos purifica. E nós não podemos nos esquecer que Cristo, ele é a própria palavra. Porque João falou, no princípio era o verbo, a palavra. Não é verdade? Então, o próprio Cristo, que é a própria palavra, ele nos purifica. Mas para que a palavra possa nos purificar, nos limpar, nos confrontar, é necessário nós aprendermos a palavra, lermos a palavra, virmos a escola bíblica dominical, aos cultos de ensino, amarmos ler a palavra. Uma vez estávamos em Itapeva, pastor Osni e eu, pastor Oswaldo, me lembro, pastor Gisele Gomes estava pregando em Itapeva, né, gente? Gino. Interessante que você está falando aí sobre o papel da água que está ali dentro. Além da limpeza, ela também reflete. É possível você se ver quando você se expõe diante da palavra, ou seja, a água. Gente, muito boa observação, pastor Oséias. Pastor Marco ministrou essa aula. Eu me lembro que o Marquinhos falou bem assim, que além da figura, além da situação do sacerdote ter oferecido o sacrifício, quando ele chegava aqui na pia de bronze e curvava-se para se lavar, porque havia dois tipos de lavagem, gente, tá? Havia a lavagem completa que Deus ordenou para que Moisés fizesse em Arão e seus filhos, para que eles começassem a exercer o ofício sacerdotal. Então essa lavagem foi completa, que é também uma analogia à santificação quando nós adentramos no Evangelho. E depois tinha a lavagem parcial, ou seja, que era mãos e pés que os sacerdotes tinham que se lavar para adentrar. E o pastor Zé falou muito bem aqui que a palavra de Deus também ela é um reflexo, uma simbologia do reflexo, porque a própria Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, se não me falha a memória, que todos nós, refletindo, Paulo aos Coríntios fala, refletindo como espelho a glória de Deus, somos renovados de glória em glória. Tiago fala o seguinte: e sede praticantes da palavra. Tiago capítulo 1, versículo 21 a seguir, mais ou menos. E não meramente ouvintes esquecidos, porque se alguém é apenas ouvinte da palavra e não praticante, é como a pessoa que olha no espelho. O seu reflexo sai dali e se esquece como era. Mas quando começa a praticar a palavra, ela começa a entrar no plumo, né? No plumo, começa a entrar no cânon, que a Bíblia chama a palavra de cânon sagrado, que é a vara de medir. E ela começa a ter uma nova atitude, uma santificação progressiva na sua vida. Tá bom, gente? Vamos correr então. Agora nós adentraremos. Aqui é um lugar. Esse lugar chamado tabernáculo, propriamente dito, como falou o pastor Zinho, professor Zinho, ele tinha uma medida diferente. Quem mediu aqui, quanto é? A medida que foi? 5. Muito bem, Misael. 5 metros de largura. Se nós formos aproximar os côvados, cada côvado com 50 centímetros, 5 metros de largura, por quantos metros de comprimento, Misa? 15 metros de comprimento, tá certo? O tabernáculo na Bíblia é também chamado tenda da congregação. E a expressão na etimologia do hebraico, gente, que é uma expressão linda que existe, chama-se casa sagrada. Casa sagrada. Pois bem, quem podia entrar aqui então, como disse o pastor Oswaldo? Só sacerdote, Ricardo? A medida, aqui, gente, vocês podem ficar do que do lado se quiser. Tá? Quem quer entrar? Não estou com medo de entrar aí. O Márcio não pode entrar aqui. Não vou entrar, não. Nossa, Deus, Alguma observação, Zé? Marcos? Chega perto da... Vamos observação importante. Quem te esquece de tanta coisa aqui? Ninguém nem limpou a mão lá. Gente, esse compartimento
O tabernáculo, propriamente dito, ele era dividido em 2 compartimentos. Quantos compartimentos? 2. Esse primeiro, que eram 10 metros aqui por 5, é como é chamado? Lugar? Santo, muito bem. E o segundo? Santo dos Santos. Santo dos Santos ou Santíssimo. Eu confesso que quando os meninos começaram a medir aqui, eu tinha noção que era maior, mas parecia que era maior. E comecei a pensar, por que era tão pequeno assim? O que vocês acham? Por que era pequeno? Muito bem, Márcio. Porque pouca gente trabalha aqui, não é? Só os sacerdotes. Aqui? Não, aqui não. Não era só uma. Essa área, todos os sacerdotes Uma observação do Marquinhos aqui. Tá. Qual que era a regularidade, Marcos, que o sacerdote separava do lugar santo? Regularidade do lugar santo. Todos os dias. Muito bem. Todo dia, o dia todo. Não podemos confundir o lugar santo aqui, que é essa primeira parte, Com o com o Santíssimo. lugar santíssimo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Confundi com o Santíssimo. Tá bom? Aqui o lugar santo, gente. E voltavam a parte sacerdotal. Aqui o ofício sacerdotal era feito. Pois bem, os sacerdotes entravam aqui e tinha aqui neste compartimento 3 utensílios. Marcos está com a medida aí, Marcos? Tá aí, né? Vamos começar, gente. Primeiro detalhe. Quando Deus fala para Moisés, você vai fazer, Moisés, conforme eu te mostrei. Quem que deu essas medidas aqui, professorzinho? Tudo foi Deus, né? Tudo foi Deus. Aqui tem um princípio, gente, para nós entendermos. Não adianta a gente. Nossa, apareceu até É o princípio da obediência a Deus. Assim como a obediência a Deus é a obediência à sua palavra, a palavra de Deus não tem um critério relativo, mas ela é absoluta. Eu não posso obedecer naquilo que me é conveniente e naquilo que não me é conveniente não obedecer. Deus passou o modelo, as medidas, tudo para Moisés no monte. E a posição, Silvio? Será que a posição Moisés achou melhor deixar aqui na parte sul a mesa dos pães da proposição? Aqui, gente, esse utensílio chamava-se a mesa da proposição ou dos pães da presença, como disse o pastor Marco na aula. Tá certo. Aqui vocês percebem muito bom. Quem que falou para fazer isso aqui, Oswaldo? Dos pães? Silvio? Hamilton, falou para fazer? Oswaldo, parabéns ao nosso superintendente Oswaldo. Aqui, gente. E a nosso agradecimento à Pizza 7, né, Marcos? Fazer uma propaganda que fizeram para nós aqui. Agora vocês acham, gente? Será que o pão era desse tamanho? O que vocês acham? Ó, vamos. Aqui é uma figura, né? Uma sombra da sombra. Porque nós tivemos alguns trimestres passados um assunto só sobre a mesa da proposição. E eu que me estressava. Deus fala para que eles fizessem a mesa. Qual que era a medida da mesa, Marcos? Tem aí? Ela é 1 metro. 1 metro de comprimento Por 50 de largura. centímetros de largura e altura. 75 centímetros. 75 centímetros de altura. Tá? A medida que Deus tinha falado para Moisés. Agora um detalhe importante. Será, gente, que qualquer pessoa podia fazer o pão e levar lá para o sacerdote? Lembra disso, né? Pastorzinho? Quem que é o responsável de fornecer esses pães? Pizza 7. Para nós aqui foi a Pizza 7, né? Será que Deus tinha escolhido alguém para fazer isso aqui também, não? Boa pergunta para o senhor. Os coatitas. O que vai encontrar isso lá não tem na crônica. Os coatitas eram responsáveis de fazer este pão. O formato é parecido com o que a gente vê nos desenhos, só que o tamanho está bem menor. Cada pão desse, da proposição, gente, pesava cerca de 2 quilos. Cada pão pesava cerca não, 2 quilos. Eram 2 quilos pela medida lá. Quantos pães eram feitos? 12. 12 pães. O que significava, Júnior? Por que Deus pede para fazer 12 pães? Vocês acham que é por causa das 12 tribos de Israel? Justamente isso. Por causa das 12 tribos de Israel. Cada pão desse simbolizava uma tribo. Agora, esses pães, nós poderíamos dizer também uma simbologia, uma tipologia de Cristo? O que vocês acham? O que Jesus falou? Eu sou
O pão vivo que desceu do céu. Tá certo? Nor, manda um alô pro Danilo Barros, que tá parabenizando a aula aí. Danilo Barros, nosso abraço. Muito obrigado pela sua audiência aí. Deus abençoe grandemente. Gente, por mais que eu queira falar rápido, porque isso aqui é tanta coisa que eu prometo que vou tentar. Né? De quanto em quanto tempo esses pães eram trocados? Semanalmente. E será que tinha um dia específico dentro da semana que eles eram trocados? Esses pães? Ela acredita que sim. O que vocês acham? Todos os sábados de manhã, os coatitas traziam os pães. E esse pão que estava aqui, gente, os sacerdotes chegavam, aqui faltou os bolos de incensário, mais alguns pratos, né? O que fazia, mãe de Cléia? Com esses pães que jogavam fora, ficavam uma semana aqui já? Não, os sacerdotes comiam esses pães, gente. Ele não faltou na aula. Os pães novos chegavam pelos coatitas, os sacerdotes adentravam o lugar santo, tocavam esses pães, né, Marcos? E os sacerdotes, a Bíblia diz que eles comiam este pão, Ricardo. Onde os sacerdotes comiam esse pão? Cada um na sua própria casa? No próprio lugar santo. É interessante isso, né, Davi falou isso porque ele comeu depois, né? Em 1 Samuel 21, eu falei sobre esses dias. Ele chega lá fugindo de Saul, no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, e ele e os seus moços, eles estavam com fome, aí Meleque dá para eles os pães, já estavam, haviam se tornado comum. Mais interessante que eu acho, gente, que os sacerdotes, eles tinham que comer os pães no lugar santo. Aqui é um momento reflexivo para nós. Eu lembro que o Marcos comentou sobre isso. O sagrado, eles estavam no lugar sagrado, que é chamada casa sagrada. Eles comendo, os sacerdotes escolhidos por Deus, comendo os pães da proposição, os pães da presença, os pães que simbolizavam a presença de Deus constante no meio do povo. E cada pão desse, significando uma tribo de Israel. Isso é coisa linda. A posição, gente, da mesa é justamente na posição norte, que Deus falou, você vai colocar a mesa no norte. Em frente à mesa, aqui está um outro móvel, que é chamado o quê? Candelabro. O candelabro, também conhecido como castiçal, ou candeia, ou no hebraico? Menorá, pastorzinho? Isso, menorá. Menorá, castiçal, candeia. Gente, presta bem atenção, isso é uma peculiaridade interessante desse móvel. Esse móvel aqui, ele aponta a Cristo como a luz do mundo. Ele tinha que ficar aceso continuamente essa luz, porque no ofício sacerdotal, nós vamos ver daqui a pouquinho que havia cortinas aqui em cima, havia cortinas aqui, já adiantando a altura do tabernáculo, gente, essa altura aí, ó, 5 metros mais ou menos. É alto, né, Roberto? Imaginava que era alto, sim, Roberto? 5 metros de altura era essa parte específica da casa sagrada, tá certo? 15, 5 e altura 5 metros. Pois bem, então, como havia 4 tipos de cobertura em cima, aqui dentro precisava de iluminação, né, Marcos? E essa iluminação tinha que ser contínua. O ofício sacerdotal era manter aceso essa candeia, como diz o pastor Osni, continuamente. Tá? Essa peça, esses braços aqui dessa peça, eles tinham que vir em conjunto da mesma peça, não podia haver emenda. E tem uma peculiaridade aqui, gente. De que material que era esse castiçal? Ouro batido. Ouro batido. Ouro puro. Só este castiçal foi usado 50 quilos de ouro. Só para fazer castiçal, 50 quilos de ouro. Responsável pela água.
Bíblia diz, irmão, se der um copo d'água, né? Diga legal. Alegria do Júnior. Gente, outra peculiaridade interessantíssima aqui. Havia um duto interno que o sacerdote abastecia de azeite puro, só. Azeite puro. Eu estava lendo, gente, esse assunto aqui é inesgotável. Tá? Eu estava lendo nessa manhã, gente. Presta atenção nisso. Por que a Bíblia fala azeite puro de oliva? E esse azeite, pastor, tem que ser da oliva batida. Azeitona batida e não prensada. Por isso que fala azeite puro de oliva. O azeite puro, Ricardo, eles pegavam a azeitona da oliveira e eles batiam. Se fosse prensado, ele produzia azeite, produzia. Mas batido, dava mais trabalho, mas o azeite ficava mais puro, dava mais luminosidade. Entenderam isso? O azeite puro dava mais luminosidade e fazia menos fumaça. Interessante, né? É por isso que Deus sabe todas as coisas e às vezes Ele pede para nós alguma coisa. Olha, eu quero que faça assim, dessa forma. Você pensa, faz assim, Deus, parece que é mais fácil, mais conveniente. Mas você não sabe o resultado. Para que tipo de resultado é aquilo que Deus pede para nós? Então, se Deus pediu o azeite puro de oliva, que a azeitona tem que ser batida, ela não poderia ser prensada. Tá certo? 50 quilos de ouro acesos continuamente. Pois bem, andando mais para cá um pouquinho, nós temos um outro módulo, o terceiro módulo do lugar santo, que é chamado o quê? Altar de bronze. E era bronze, isso aqui ou era ouro? Hã? O que vocês acham? Ouro. O altar de incenso era conhecido como altar de ouro. Era ouro puro? Não, era madeira de acácia revestida de ouro. O altar de bronze é o altar lá de fora, gente. Altar de bronze, altar do holocausto. Altar de ouro, altar de incenso. Ou do incenso. Pois bem, qual era o tamanho desse altar de incenso? A Bíblia fala? Fala 1 metro de altura, meio metro de largura, meio metro de largura e meio metro de comprimento. O altar de incenso. Só que o incenso que era oferecido aqui, gente, o incenso não era qualquer incenso. A Bíblia fala sobre isso também? Fala, Deus. Sobre o tipo de incenso que Deus ofereceu aqui? Deus passou uma receita, será para Moisés, do tipo de incenso que era oferecido aqui? Passou. Este incenso, esse cheiro que saía daqui, era um incenso de um produto exclusivo, Deus fala. E a Bíblia fala lá em Êxodo capítulo 30 do que eram esses materiais usados. E a Bíblia fala assim: esse perfume, esse incenso vai ser usado exclusivamente para mim. Porque se vocês usarem como perfume para vocês vão ser estimados. Se alguém se chegar e falar, você tem mais esse perfume aqui que usa no incenso, eu vou usar. Quando eu tomar um banho, eu vou usar para ficar cheiroso, né? Tem que morrer. Porque isso, até isso, Deus pede a exclusividade para Ele. O incenso usado, o material usado no incenso. Pois bem, gente, e aqui finalmente nós estamos adentrando ao segundo compartimento da casa sagrada, o tabernáculo propriamente dito, que é chamado como? Santo dos Santos. Aí só Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Aqui é o lugar, Misael, que você tinha falado no princípio, que só entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano, né, pastor Zé? Chamado o Dia Nacional da Expiação. Entrava aqui o sumo sacerdote e oferecia dia do Yom Kippur. Dia do Yom Kippur. A Bíblia fala o 10º dia do 7º mês, mas eu não sei se é isso aqui também. Aplica assim, o 7º dia do 10º mês ou vice-versa, era nesse dia. Você acha que Mas eu dei essa aula, agora não lembro. Enfim, uma vez por ano, Adriano, o sumo sacerdote entrava aqui. E tinha uma cortina de separação aqui? Tinha também uma cortina nas 4 cores, que nós já falamos: azul, branco, púrpura e carmesim.
lembrando que a parte branca havia os desenhos dos querubins, que era a obra da artista. Pois é. Entrava uma vez por ano, Oswaldo, quem ministrou a sala do Santíssimo, Marcos? Marcos, quem só que podia entrar. Só o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote. Só eu. É uma boa questão, pastor Zé, levantou aqui. Pergunta. Microfone. Põe o microfone pra ele. Dá o microfone, pô, Zé. Essa questão de Zacarias é que nos dias de Cristo não se tinha mais, cresceu-se muito o número sacerdotal e se criou uma escala. Turnos. Então é nesse átrio, não nesse átrio. Daí as pessoas se admiraram dele demorar demais fora do turno dele dentro, porque todos saíram e ele ficou. Mas aí já seria no templo, não no tabernáculo. No templo, não nesse tabernáculo. E era questão de escala também já. Na hora da sua turma, era mais de 20 turmas, parece que era a 21ª de Zacarias. Mas é uma ótima pergunta, porque às vezes as pessoas veem isso mesmo e podem achar que tinha se mudado muito um pouco da coisa. Na verdade, gente, o templo, depois que foi construído, ele era as proporções maiores do que o tabernáculo. Por que esse tabernáculo era menor? Porque ele era portátil. Ele foi sendo usado por 40 anos pelo povo do deserto. Então é por isso. Um adendo aí, Agenor, eu dei essa aula aqui e na lição não tinha o dia que o tabernáculo entrava, né? Veja para nós, por favor. Mas era o dia do Yom Kippur, era o 10º dia do mês de Tishrei. 7º mês, né? Que para nós cai no dia 8 de outubro. 8 de outubro, é o 10º dia do mês de Tishrei. Para os israelitas é o 7º mês. O primeiro mês para eles é abril, né, Zé? Ele veio em abril. E aí no 7º mês, o 10º dia do 7º mês. É que era... Tinha um tempo certo aí dentro? Durante o ofício que ele estava. O tempo não, mas que não precisava tinha assim, tipo 2 horas, 3 horas, não. Era o tempo que ele precisasse. E essa cortina não ficava aberta. É o 10º dia do 7º mês. O sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, ou santíssimo, para fazer um sacrifício nacional. A expiação nacional do dia de Yom. E aqui eles celebraram. Aqui havia só um móvel, gente. Até hoje eles comemoram isso, Jesus. Em 77, os árabes se aproveitaram do dia de Yom Kippur para invadir Israel e apanhar bem. Se até hoje, será que até hoje em dia Israel, ou os judeus comemoram? Esse dia da expiação? Hoje eles comemoram. Na guerra de 60, no dia do Yom Kippur, os árabes combinaram de atacar Israel justo nesse dia. Foram 8 países árabes que atacaram Israel em 1967. Eles, em uma semana, surraram os 7 países árabes, os 8 países árabes e ganharam a guerra. Muito boa explicação. Isso que é uma data comemorativa até os dias de hoje para Israel, o dia de Kippur. É feriado e jejum ainda para eles. É feriado e jejum. É feriado e jejum para os judeus. Então, gente, um detalhe importante aqui sobre o lugar santíssimo. Ele era como se fosse um cubo, 5 metros quadrados. E pastor, só pediu para nós lembrarmos. Filma para mim, Adriano, por favor, a altura que era o tabernáculo. A altura aqui, gente, de todo o tabernáculo aqui da Casa Sagrada, eram 5 metros de altura. Vocês percebam que a gente, quando lê a Bíblia, nós não temos uma noção real, né, da altura. Agora eu fiquei pensando, o que eu gosto da nossa ideia? Por que você quer tão alto assim? Mas vamos falar. Pois bem, em volta do tabernáculo propriamente dito, nós vamos terminar com a Arca da Aliança aqui, mas deixa eu falar. Em volta, gente, do tabernáculo, havia uma parede de tábuas, certo? Tábuas encaixadas milimetricamente umas às outras, 20 tábuas aqui na lateral, de 15 metros, certo? E aqui, ao fundo, 8 tábuas. Que altura que essas tábuas, Misa? 5 metros? 5 metros, muito bem, Misa.
Que madeira que eram essas tábuas? A caça. A caça, ou sertinho, né, também. E essas tábuas ficavam diretamente no tempo, será? Levantavam essas tábuas e tinha uma cobertura, 2 coberturas, 3 coberturas, 4 coberturas. Vocês acham? Gente, vocês lembram no começo da aula que eu falei para vocês lá fora do quarto que só de ouro tinha 1.270 quilos de ouro na oferta voluntária? Deus fala, pastor César, o povo, a todo homem que o coração se movendo para fazer voluntariamente oferta. Esse ouro foi usado nas tábuas também aqui. Essas tábuas, carinho, revestidas de ouro. Essas tábuas que a porta do tabernáculo aqui, revestidas de ouro. A Bíblia diz que quando saíram do Egito eles pediram, Deus os moveu a pedir. E como Moisés era muito respeitado no Egito, os egípcios, a nação, dominavam o mundo, poderosíssima, avançadíssima em tecnologia em tudo. Eles deram ouro, pedras, metais preciosos, agora Deus usa tudo para o serviço. Interessante um comentário. Deus mandou o povo pedir. Deus mandou o povo pedir para os egípcios. Eles trazem agora. Interessante, pastor César, que Deus pediu ouro, prata, bronze, pele de cabra, pele de carneiro, pedras preciosas. Suponhamos que a Karine não tivesse ouro, mas o Marcos tivesse ouro, ele dava ouro. A Karine queria contribuir. Eu só tenho aqui alguns panos vermelhos, que eram raros ainda, mas eu vou guardar. Então aqui uma lição para nós, que todos nós podemos contribuir com os propósitos de Deus. E estarmos juntos com esse Paulo. Porque aqui é uma lição tremenda, irmãos. Tanto na área externa como essas madeiras que estavam em volta do tabernáculo, elas estavam todas ajustadas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4 que a igreja também é como se fosse uma máquina. É verdade? Que tem que estar ajustada, as juntas ajustadas, uma engrenagem. Pois bem, 5 metros de altura, as cortinas, havia 4 revestimentos de cortina sobre a casa sagrada. Vamos colocar de dentro para fora. Certo? A primeira era na cor branca, nós já falamos lá fora, era a mesma cor que era usada nas cortinas de acesso também lá. Só que aqui tem uma peculiaridade: havia querubins bordados lá. Então, quando o sumo sacerdote ou o sacerdote entrava aqui, ele olhava para cima, o castiçal iluminando, o cheiro agradável subindo diante de Deus no seu exercício sacerdotal. Ele olhava e tinha uma noção, uma sombra da própria morada de Deus. Então havia um ninho branco, bordados, querubins, toda essa extensão. Tá? E depois havia a pele de cabra, que diz a Bíblia, sobre esse branco. Confere, Marcos? É que fala de cima para baixo, né? É de baixo para cima. De baixo para cima. A primeira cortina. Então, agora nós vamos olhar para a primeira cortina. Que era branco. Nós estamos olhando para ela. Branco, branco trançado de azul, vermelho púrpura, vermelho carmesim, com querubins. 2 medidas de 14 metros. Então nós temos do meio para cá uma medida, do meio para lá outra medida, e ela é entrelaçada em colchetes para ficar fácil desmontar. Colchetes de ouro, né, Marcos? Da Bíblia isso. Tá certo? 50 colchetes de ouro. Essa primeira cortina, ela se diverge até das outras medidas, justamente porque ela vem primeiro que ela cobre essa parte, descendo a parte da madeira. Ela cobriu 14 por 2, então dá 28 metros aproximadamente de cortina. 14 em 2 partes. Gente, estamos chegando aqui, aqui o Marquinhos explicou muito bem. A cortina, por que ela passava aqui a medida de 5 metros? Porque ela era afixada nas laterais. Além da madeira da caça revestida de ouro, ela tinha as proteções das 4 camadas de cortinas. Eu li um comentário que essa cortina aqui, ó, essa cortina que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, segundo Flávio José, um dos maiores historiadores, logo contemporâneo, principalmente após,
Essa cortina aqui tinha 10 centímetros. E ela era lacrada, né? Só o sumo sacerdote usava uma vez ao ano. Aí o comentarista fala o seguinte: se eles amarrassem, pegassem essa cortina, usassem uma corda, colocassem um cavalo de um lado e outro cavalo do outro lado, eles não conseguiam arrebentar a cortina. Interessante, né? Está falando sobre isso até agora há pouco. O Marcos comentou lá? Não, aqui falando com o pastor José, tem uma vertente muito forte que defende isso. Né? A história eles não a Bíblia, gente, né? Só um detalhe, o Marcos perguntou aqui, ele vai perguntar. Não? Então vou perguntar para você. Justamente essa caixa de madeira para dar essa sustentação retangular que tinha para a cortina só cobria. Mas eram essas madeiras que davam a sustentação quadrada. Porque ela era justamente da medida de comprimento e na cortina cobria e descia, mas a madeira dava essa sustentação. Essa madeira lateral que o Marcos está falando, como eu disse, era 5 metros. A cortina só cobria e dava sustentação lateral, porque ela era fixada em grampos, digamos assim, nas laterais. Tá, pois bem, então era branco, depois pele de cabra, depois pele de carneiro. E por último, gente, diretamente ao acesso ao tempo aberto, é o que a Bíblia traduziu por pele de texugo. E o professor Tiago deu a sala para nós. Eu achei interessante, eu marquei aqui, que esse texugo era uma espécie de, lembra, animal marinho de golfinho. Era uma espécie de golfinho, mas era um animal maior, segundo o professor Tiago na pesquisa que ele fez. Agora é interessante, Zé, por que a primeira cobertura lá para o lado externo era dessa pele? Justamente a resistência dela para a chuva, para o tempo. Agora, por que ele tão alto assim, mano? Para que não ficasse excessivamente quente aqui dentro para o ofício sacerdotal. E encerrando, gente, nós... Ao contrário daqui. Aqui, gente, nós temos a Arca da Aliança. É o lugar mais sagrado do tabernáculo. O lugar mais sagrado do tabernáculo. Aqui, esse tamanho está bem próximo, pelo que eu percebi aqui. Ela tinha 1,20 m de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Uma coisa que pouca gente sabe. E confundem a gente. A Arca da Aliança é uma coisa, o propiciatório é a outra coisa. O propiciatório, ele era a tampa dessa arca. Ele era trabalhado no ouro puro também, os querubins, é isso? Ligados uns aos outros com a tampa, com a ponta das asas. Com a ponta das asas tocava o outro, com as faces viradas para baixo, viradas para baixo, como se estivesse olhando para dentro da arca. É por isso que também, gente, que o tabernáculo, a tenda da convenção, é chamada a tenda do testemunho, justamente porque aqui dentro da arca que tinha, Marcos? Dentro da arca. A vara da lei e bote com gente, é chamada tenda do testemunho por causa disso também, porque aqui dentro estava a lei, o testemunho, que eram tipos de Cristo também. O maná que era a provisão, o testemunho que era a palavra e a vara de Arão que florescera, que a autoridade de Cristo também é a escolha de Cristo para a tribo para o exercício sacerdotal. Pois bem, gente, estamos encerrando então. Agenor, o Márcio e o Alex fizeram uma pergunta interessante. Qual que é a pergunta, Márcio? O sacerdote andava com sangue. E ele aspergia uma vez sobre o propiciatório e 7 vezes sobre ele. Uma vez aspergido sangue, ele ficava ali. O sumo sacerdote saía. Quem é que entrava a fazer a limpeza disso depois? Ele fez essa pergunta. A zeladora da igreja. Boa pergunta. Gente, vocês se lembram que o castiçal ficava no lugar santo? Como é que o sumo sacerdote tinha a visão, a visibilidade, pastor Zé? Para entrar aqui, o incensário, fumaça.
nele podia ver nós. Esse é um sinal, gente, da santidade de Deus, da presença de Deus. Mas por outro lado também, toda essa simbologia e tipologia, o escritor aos Hebreus, o que ele fala a respeito de Cristo? Não sei. E permanece. Os escritores hebreus falam o seguinte, que os sacerdotes executavam o ofício regularmente, como diz o Marco. Aqui uma vez ao ano, mas todo ano, no sétimo dia, no dia do sétimo mês. 10º dia do sétimo mês. 10º dia do sétimo mês. E agora, pastor, o que Hebreus fala a respeito de Cristo? Uma vez só para sempre. Cristo ofereceu o sacrifício uma vez por todas para sempre. Jesus ofereceu um sacrifício uma vez só, como Filho de Deus, gente. Para que tudo isso não precisasse dessa regularidade, porque Ele é o Filho de Deus e o Cordeiro de Deus que tira por contrato o pecado do mundo. E a Bíblia diz: se nós aceitarmos esse sacrifício, nós reconhecermos o sacrifício de Cristo como suficiente, nós podemos ter acesso livre. Se, fazendo uma analogia, se antes nós não podíamos entrar nem no lugar santo, só no ato exterior, hoje nós podemos entrar no lugar santo e no santíssimo, diz Hebreus, com ousadia. E para encerrar, Por isso que o véu se rasgou de alta a baixo. aí, no sacrifício de Cristo, a Bíblia diz que o véu do templo, que era muito mais resistente que o do tabernáculo, se rasga de alto a baixo. E nós podemos ter acesso plenamente ao Santo dos Santos. Uma última observação a respeito da Essa é a tampa. maior conclusão de Eu toda essa gostei demais explicação. dessa expressão. O maior resumo de toda essa explicação estava no Marcos. Chama o propiciatório de assento Eu da não participei misericórdia. quase das aulas, né? Eu tava lá. Só que a gente... Uma tradução bíblica diz assim, que chama Tá vendo, né? o propiciatório de Você aprende, assento né, da Marquinhos? misericórdia. Eu quero, gente, agradecer a atenção de vocês, das pessoas que nos assistiram. É claro que é inesgotável esse assunto, porque nós estamos aqui pincelando apenas uma noção, como eu disse, uma sombra da sombra, né? Eu quero passar para o pastor Oswaldo, que é o nosso superintendente da escola, fazer uma oração, fazer algumas considerações finais sobre esse trabalho que nós tivemos nesta manhã. Parabéns, hein, pessoal? Parabéns quem montou isso aí, viu? Muito lindo. Ela disse o início aqui, quem está vendo, principalmente as nossas crianças, quando falar do tabernáculo, não vai esquecer mais, vai projetar, enquanto que tem gente que às vezes vai ouvir esse assunto, fica meio pensando como é, graças a Deus que vocês estão assistindo, os que estão presentes, quando falar do tabernáculo, já vai estar visualizando. Deus abençoe a equipe que montou, que organizou tudo isso aqui, Deus abençoe grandemente, a professora Genor que atendeu o nosso convite, os professores que ministraram o trimestre todo esse assunto, Deus abençoe grandemente. Vocês que estão assistindo, Deus os abençoe, Deus recompensa cada um dos irmãos. Só para terminar, vou parafrasear a palavra do pastor Marco, numa última lição da outra vez que teve essa lição. Toda essa projeção do altar do holocausto, a pia, o candelabro, o incensário e aqui a arca, dá uma sombra, né? Que sombra é, pastor Marco? Dá para fazer aí? A cruz de culminamos e terminamos no Calvário. Jesus Cristo, o altar do sacrifício pleno. Hoje temos a graça, essa bênção de ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? Vamos orar a Deus, agradecer e já orar pelo almoço também. Pastor Zé, faça oração e agradecimento e já ora pelo almoço também. O pastor que ministrou a aula da semana passada, ele falou um negócio interessante. Você pega tudo isso aqui desde o início, coloca dentro do liquidificador, bate tudo, vai sair o quê? A figura do Cristo, o Cordeiro de Deus. É maravilhoso tudo que nós pudemos ver e ouvir. Parabéns a vocês todos, organizadores, sugestores, muito bom. Deus fez recompensa. Oremos, Senhor Jesus,
Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pelo privilégio que nos dá de ter entendimento destas coisas que estão ocultas aos sábios e a entendidos, mas revelaste a nós, os pequeninos. Recebe, Senhor Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor, a alegria de sermos participantes deste projeto tão glorioso chamado a Igreja de Deus. Pai de poder, queira recompensar os teus filhos que trabalharam, que projetaram, que fizeram acontecer este evento. Põe a tua mão sobre cada um dos teus servos e abençoa rica e poderosamente. Abençoa também o alimento que foi preparado com tanto cuidado e carinho, Senhor Jesus, para junto participarmos desta confraternização abençoada. Queira, Senhor meu Deus, estender as tuas santas e poderosas mãos e visitar-nos dos altos céus com poder e grande glória. Pai de poder, nós oramos, nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.